Bom, sobre esses assuntos, né, audiências do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que está neste momento no Rio de Janeiro, também toda essa questão, a sensação de insegurança da população, qual é o real estado que os moradores desses complexos, né, que viveram essas cenas de guerra, estão passando neste momento. Eles avaliam de uma forma positiva, mas também avaliam um cenário de guerra no Rio de Janeiro nos últimos dias. Vamos conversar agora com o advogado Valfrido Ward para entender quais são as atribuições do Supremo quando convoca inicialmente esse tipo de audiência. Vamos começar com esse assunto, doutor. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. A gente queria saber mesmo, de fato, a atribuição do Supremo nesse tipo de audiência que hoje o ministro Alexandre de Moraes está no Rio de Janeiro tratando. Boa tarde. Boa tarde, Vitória. Como vai? Muito prazer, uma alegria muito grande falar para você e para os seus espectadores. É evidente que o Supremo Tribunal, é importante que as pessoas entendam, o Supremo Tribunal não se envolve nesses assuntos sem a provocação, né? Sem ser provocado, sem que seja solicitado a fazê-lo. E o Supremo Tribunal o faz no âmbito de uma ADPF de 2019, movida pelo PSD, que é comumente chamada de a DPF das favelas, uma ação de descumprimento de preceito fundamental em que o partido PSB, apontava a violação pela política de segurança pública do Rio de Janeiro, de época, a violação de direitos humanos e, portanto, a violação da Constituição em matéria de direitos humanos em ações policiais, sobretudo no contexto da pandemia de Covid. O Supremo Tribunal Federal, nessa ADPF, produziu uma decisão de consenso. Todos os 11 ministros produziram uma única decisão de consenso que estabeleceu uma série de requisitos para operações policiais, sobretudo em comunidades, em favelas do Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Como, por exemplo, a utilização de câmaras corporais, a presença de ambulância, toda vez que houvesse uso de força letal, a presença de peritos, a validação e a supervisão das operações por corregedorias dos estados, sobretudo Corregedoria Geral do Estado, e enfim, a prestação de informações ao Ministério da Justiça dessas operações e aí por diante. Para, obviamente, salvaguardar a vida dos moradores, das pessoas de bem, das pessoas que moram às vezes em moradias muito modestas, que podem ser alvejadas, pode haver transfixação de balas de fuzil, podem alvejar pessoas que não têm nada a ver com a operação, e mesmo os eventuais suspeitos, para que, em relação a eles também, sejam observados seus direitos humanos, o devido processo legal, e aí por diante, né? E é nesse contexto que o ministro Alexandre de Moraes vai ao Rio de Janeiro para ver se a decisão do Supremo foi respeitada nessa mega operação. Então, essas audiências são justamente para isso, né? Ontem mesmo o ministro Alexandre de Moraes determinou que a documentação seja ali integralmente, enfim, guardada para ter essa documentação para análise, né? Futuras análises. Então, essas audiências justamente o STF tem esse papel de fiscalizar o cumprimento dessa decisão. Perfeitamente. O que o ministro Alexandre de Moraes quer é resguardar uma perícia, uma fiscalização, uma auditoria que está contemplada, é prevista na sentença do STF, nessas operações em que há pessoas vitimadas por tiros, enfim, pessoas que morreram ou que ficaram gravemente feridas, como aconteceu, nesse caso, a mais letal das operações policiais da história do Rio de Janeiro, 121 mortos, pelo menos 121 mortos. O que se quer é verificar se houve abuso policial, se houve violação de direitos humanos, se houve violação de normas aplicáveis para salvaguardar os direitos das pessoas, né? O Supremo Tribunal Federal pode aplicar algum tipo de sanção caso se observe que houve descumprimento? Na realidade, o Supremo Tribunal pode aplicar
sanções em razão do descumprimento da sua decisão, mas também poderá mandar instaurar investigações para apurar responsabilidades em razão do descumprimento da sua decisão e da violação de regras, mais uma vez, regras constitucionais e infraconstitucionais, sobretudo em matéria de direitos fundamentais. Isso em investigações no âmbito nacional? No âmbito nacional. Né? Investigações para ver se houve ali... pode mandar o Ministério Público abrir uma investigação em relação a um agente policial, em relação a alguém que cometeu um abuso, e aí por diante. E em relação à própria autoridade, a última autoridade responsável pela operação, que é o próprio governador do estado. Sim. E essas audiências podem levar à criação, por exemplo, de um protocolo nacional para esse tipo de operação, talvez para não se observar ainda essa questão da quantidade de mortes mesmo, que chamou a atenção. A polícia do Rio de Janeiro fala que foram ali mortos, né, além dos policiais, pessoas ligadas à facção criminosa. Mas agora, né, esse fim de semana saiu essa lista e vamos saber realmente, de fato, quem são essas pessoas. Bom, eu acho que a sua pergunta ela é muito pertinente, em primeiro lugar, porque essa audiência ela já se dá dentro de uma dimensão regulatória da atividade do Supremo. Quando o Supremo estabelece na sua decisão uma série de requisitos para essas operações, ele já está dizendo quais são as regras para essas operações. E a audiência se estabelece no contexto de verificar se essas regras foram ou não cumpridas nesse caso concreto. Pode ser que a partir da audiência sejam produzidas novas regras ou das regras existentes. Agora, é muito importante que as pessoas entendam, e é compreensível que elas tenham um sentimento de vingança em relação ao crime. Todos nós somos vitimados pelo crime, brutalizados pelo crime, sobretudo pelo crime organizado, de tipo, sobretudo as pessoas, os trabalhadores e as trabalhadoras que vivem em comunidades pobres, que são assoladas, comunidades que estão sob o controle das máfias no Brasil. Essa é a realidade. As pessoas têm uma raiva, têm uma mágoa, têm um ressentimento muito grande, mas não podemos nos esquecer que não se faz política pública no contexto de mágoa ou de ressentimento, e nem para aplacar mágoa ou ressentimento. Os bandidos também têm direitos. E mais, suspeito não é bandido condenado. Não podemos nos esquecer disso. Então não é dado a um policial, no contexto de uma operação como essa, ser investigador, ser promotor, ser juiz e ser carrasco numa fração de segundos. Então, óbvio que o uso de força letal se justifica para salvar vidas, na legítima defesa da própria vida e da vida de terceiros. E é isso que uma inspeção, uma auditoria vai verificar. Essas mortes aconteceram para salvar vidas, para salvar a vida de policiais ou de terceiros, ou aconteceram, por exemplo, justiciamentos, fuzilamentos. Não estou dizendo que houve, mas é isso que se investiga. Se houve violação, se houve abuso, se houve violência indevida e fora do contexto de legítima defesa. Sim. E qual o reflexo desse tipo de operação para moradores? O senhor também é sociólogo? Me passaram essa informação, queria até que o senhor confirmasse ou não. Eu sou formado em Direito e em Filosofia também, eu não sou sociólogo. Não, mas é evidente que a população das comunidades, das favelas do Rio de Janeiro, é vitimizada, é brutalizada pelo tráfico de drogas, pela presença de organizações criminosas de tipo mafioso no seu cotidiano, e também pelas ações violentas para a retomada do território, ações violentas do Estado. Né? Agora, o que para essas pessoas fica claro é que isso pelo menos alguma coisa está sendo feita. Né? O problema, Vitória, é que essas ações de retomada do território, as ações policiais violentas, com uso da força letal para retomar o território, elas só se justificam com outras ações para manter o território, para urbanizar e reurbanizar as favelas, para colocar saúde, educação e a presença do Estado nas comunidades. Não adianta subir o morro, matar um monte de gente e depois voltar
Porque é evidente que a capacidade de recrutamento de soldados do crime pelo PCC, pelo Comando Vermelho, por essas organizações de tipo mafioso é infinita. A fila de meninos e de meninas dispostos a tomar o lugar desses suspeitos mortos, que eventualmente eram soldados do crime, é infinita. É infinita. Então não adianta achar que isso resolve o problema. Isso não resolve o problema. O que resolve o problema é desbaratar essas organizações, prender as lideranças, confiscar seus ativos, asfixiá-los na sua capacidade de comprar armas, interditar os pontos de venda de droga, recolher os seus fuzis e impedir que eles acessem as favelas, comunidades do país inteiro e ocupar o espaço. Estados têm que estar presentes. Quando você tem o crime organizado ocupando o território, não tem soberania. O Brasil deixa de ser soberano nos lugares onde quem manda é o Comando Vermelho, ou o PCC, ou qualquer outra organização criminosa de tipo mafioso. Nós trouxemos um destaque aqui, doutor, no nosso site, sbtnews.com.br, que mostra o seguinte, é uma pesquisa da Quest que mostrou que 87% dos moradores acreditam que vive cenário de guerra. Para a população ter esse tipo de sentimento é porque tá difícil, né? Vitória, certamente a população vê ali alguém que morreu nesse embate, que era identificado como um criminoso, que de alguma forma causava algum transtorno ou que praticava violência. E é evidente que a população está cansada disso. Mas não é dada à população fazer política pública. Quem tem de fazer política pública são especialistas em política pública, são os governos. E no caso do crime organizado, desse crime organizado que atua no país inteiro e a partir do país em outros países, com tráfico internacional de drogas e outras atividades criminosas transnacionais, é importante que nós tenhamos uma atuação nacional para pensar estratégias, táticas e políticas de combate a máfias. Né? Por mais que a gente entenda esse sentimento da população, esse sentimento de vingança aplacado, né? com 121 mortes e, eventualmente, mortes de bandidos conhecidos pelas comunidades ali, o fato é que não é assim que se faz política pública. Né? Não é por meio da vingança que se faz política pública. Até porque nós estamos fazendo esse tipo de política pública, matando gente nas comunidades, matando bandidos nas comunidades há 300 anos. Se não há 300 anos, pelo menos há 50, 60, 70 anos. Né? A literatura a respeito, e inclusive o cinema, demonstram que nós temos ações violentas em favelas há muitos e muitos anos, e isso não tem dado certo. Nós precisamos ter ação humanitária em favelas, nós temos que ter um projeto racional de repressão do crime organizado, que envolve uma autoridade nacional antimáfia, que envolve uma lei antimáfia, que envolve confisco de ativos, que envolve vigilância sistemática das nossas fronteiras para impedir o influxo de drogas e de armas. Esses fuzis que foram apreendidos, eles chegaram no Brasil de algum lugar. Alguns são produzidos em fábricas clandestinas, com impressoras clandestinas, mas a grande maioria vem de fora e atravessa as nossas fronteiras. Assim como as drogas, que são produzidas em 4 países da América Latina. O Brasil não é produtor de droga, ele é consumidor e exportador. Ele é um hub de exportação de drogas. Então essas drogas não chegam aqui à toa. Elas estão chegando por meio das nossas fronteiras. E saem muitas vezes pelos nossos portos, aeroportos. Veja, não há nenhuma organização criminosa que dê conta do Estado. O Estado é mais poderoso que qualquer máfia. O que precisa é criar política pública para dar eficiência ao Estado, aos agentes de Estado, para que eles possam agir e vencer a guerra contra essas máfias. Sim. Nós temos outra pesquisa aqui na semana passada, doutor, que trouxe dados muito impactantes. Só para o senhor ter uma ideia, eu vou relembrar aqui, segundo a Atlas Intel, 62,2% da população do Rio de Janeiro
aprovava essa mega operação. E entre os moradores de favela, né, esse número sobe para 87,6%. E no restante do país, um detalhe, no restante do país a aprovação chegou a 55%. Ou seja, os moradores do Rio estavam aprovando muito mais essa mega operação do que as pessoas perguntadas fora do estado. Muita gente acredita, não, quando a gente olha aquele número de mortes, fala, não é uma operação assim boa, a gente não sabe o que de fato aconteceu, mas quando perguntado aos moradores das comunidades, eles afirmam que sim, que aprovaram, né, na verdade, essa mega operação. Bom, acho que tem duas premissas. Aliás, uma premissa e uma conclusão. A primeira premissa é a seguinte: eu não estou desconfiando das pesquisas, nós precisamos entender os parâmetros das pesquisas, com quem falaram, em que momento falaram, qual é a percepção das pessoas no dia da operação, 2 dias depois, 4 dias depois, e qual será a percepção da população dessas comunidades, ou dessa comunidade em especial, daqui um mês e meio, porque eu gostaria de saber delas se alguma coisa mudou na sua dinâmica, no seu cotidiano. Porque eu tenho certeza absoluta que nada terá mudado. O Comando Vermelho, as bocas de fumo vão estar de volta nos próximos dias, porque não há ocupação estatal dessas comunidades. A população será, mais uma vez, relegada ao jugo dos bandidos, porque a polícia sai, ela sobe o morro, depois ela sai e os bandidos voltam. Se não aqueles que de alguma forma, os que morreram certamente não vão voltar, mas aqueles outros que estão foragidos, ou que se amedrontaram, ou que estão em outros estados, também não vão voltar, mas voltam outros nos seus lugares. O que não falta é gente recrutada nos presídios, na comunidade carcerária, nas comunidades pobres, para engrossar o exército do tráfico de drogas e das máfias que funcionam no Brasil. Para se ter uma ideia, essa mesma pesquisa, doutora, ela trouxe um dado muito discrepante. Temos um país continental e, para ter uma ideia, 81,4% dos cariocas sentem medo de sair de casa por conta da violência. Em todo o Brasil, esse número é de 43%, com destaque para a região sul, que somente 7% dos habitantes compartilham esse medo de sair de casa. Isso interfere na vida de todo mundo, moradores do Rio de Janeiro, e também turismo, quando se fala em visitar essa cidade maravilhosa, né, que é de fato uma cidade maravilhosa, mas isso interfere em tudo na região. Vitória, você colocou um ponto muito importante. A primeira pesquisa sobre essa percepção generalizada de insegurança no país foi realizada pelo IPESP, que é um instituto comandado pelo professor Antônio Lavareda, junto com o IRI, o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, e ela é que embalou mesmo a PEC de Segurança Pública. No fim do dia, quando ela mostra, já 1 ano e meio atrás, que 41% dos brasileiros se sentiam inseguros no campo e 38% nas cidades, mostra o tamanho do problema que só faz crescer. Só faz crescer. E esse é um problema que vai ser um problema precedente, Vitória, porque ele afeta todos os outros problemas. O problema da distribuição de renda, o problema do crescimento econômico, porque à medida que as máfias ganham força, ficam mais ricas, mais musculosas, elas se infiltram nos governos, financiando campanhas, elas se infiltram na sociedade, estabelecendo relações com grupos da sociedade, e elas se infiltram na economia, exercendo atividade empresarial, às vezes por meio de empresas lícitas, financiadas com dinheiro do crime. Então, a gente arrisca no Brasil se tornar um narco-estado. O que é um narco-estado? É um estado a serviço do crime organizado do tipo mafioso. Algo precisa ser feito urgentemente no nível federal, porque não é possível imaginar que nós vamos, no nível estadual ou no nível municipal, combater um problema que é um problema de todo o país. Isso que nós estamos vendo no Rio de Janeiro é um problema em São Paulo, é um problema no Ceará, é um problema no norte, com o narco-garimpo. É um problema disseminado no país inteiro, mais ou menos grave, mas que se dissemina no país inteiro. É absolutamente indispensável uma iniciativa, e o governo tem
começado a despertar para isso com a PEC, a proposta de emenda constitucional de segurança pública, e agora com a lei antifacção, tem começado a despertar para a necessidade de trazer para o âmbito federal a organização e coordenação do combate ao crime organizado de tipo mafioso. Para mim está claro que é necessário fazê-lo por meio de uma agência, de uma autoridade nacional antimáfia. E tanto está claro a necessidade de uma coordenação nacional que os próprios governadores de direita se reuniram numa espécie de conclave ao perceber que não é possível fazer isso só no seu estado, que é necessário coordenar-se com outros estados. Agora, fazer um convênio para isso não resolve. É necessário a coordenação estatal no nível federal. Isso nós precisamos. Nós precisamos de uma coordenação estatal no nível mais alto da União e que valha para todo o país. Porque semana passada, né, os governadores de direita anunciaram esse consórcio da paz, justamente para trocar informações, enfim, a respeito de inteligência, né, sobre criminalidade. Mas está em discussão no Congresso a PEC da Segurança Pública, enviada já há algum tempo pelo governo federal, justamente para integrar as forças de segurança para ter esse comando. Mas alguns governadores são contra essa medida. Na avaliação do senhor, o que deve ser feito ou o que poderia ser feito para amenizar essa situação e para trazer justamente essa sensação de segurança para quem mais precisa? Excelente pergunta, Vitória. Veja só, primeiro nós precisamos deixar esse embate eleitoral cujo único prejudicado é o povo brasileiro. Governadores de direita, o governo é de esquerda, então nós vamos fazer um convênio entre nós amigos, nós governadores amigos de um lado, e não vamos apoiar a PEC de segurança pública, porque quem propôs foi o ministro Ricardo Lewandowski, que é o ministro do presidente Lula, que é de esquerda. Bom, o prejuízo desse mimimi é para o país inteiro. Nós temos que ter uma postura coerente e parar de pensar sob o ponto de vista das eleições de 2026. O povo exige essa união entre os políticos dos mais diversos matizes ideológicos. É fundamental. Na medida em que os governadores se reúnem para fazer um convênio, eles reconhecem que é necessário coordenação. Então, se é necessário coordenação, eles têm que fazer reunião com o presidente da República e com o ministro da Justiça. Se é um problema nacional, eles precisam respeitar a vontade do povo que votou nesse governo e que está manejando a segurança pública, tentando manejar a segurança pública no âmbito nacional, com as dificuldades que a Constituição impõe. E em razão dessas dificuldades é que é necessária uma PEC, uma emenda à Constituição. Agora, nós precisamos mesmo de uma ação concertada, de uma ação integrada, articulada, de união com os vários estados. Usar os orçamentos, os efetivos humanos, os equipamentos de segurança pública dos vários estados de uma maneira coordenada para resolver um problema que não é um problema de São Paulo, que não é um problema do Rio, que não é um problema de Minas, que não é um problema do Ceará, do Pernambuco, do Amazonas, do Pará, que é um problema do país inteiro. Os governantes precisam colocar a mão na consciência e entender que o povo não aguenta mais não conseguir andar nas ruas, não consegue mais ir para o trabalho, voltar do trabalho e fazer um momento de lazer com segurança no país. Em nenhum lugar do país se tem segurança. E isso é inaceitável. Isso é a demonstração da incompetência dos nossos governos. E é louvável, nesse contexto, a iniciativa do governo federal de buscar essa coordenação. Dr. Valfrido Wardi, advogado, doutor em Direito pela USP, filósofo e autor do livro Brasil Longe das Máfias. Muito obrigada pela participação do senhor e por todos os esclarecimentos. O senhor que trouxe uma aula para a gente aqui, ao vivo, no Poder Expresso. Obrigada, doutor. Prazer em conhecê-la. Muito obrigado. Obrigada. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.